estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, é uma obra de Allan Kardec. E Allan Kardec, para escrever o Evangelho, ele foi lá na Bíblia e trouxe para dentro do Evangelho segundo o Espiritismo os ensinamentos dos evangelistas, dos quatro, de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Aí nós já dissemos que hoje este estudo está no Evangelho de Mateus, exatamente para quem quiser pesquisar, no capítulo 3º, que vai dos versículos do 3 ao 8º. Então, nós estamos, mais uma vez, dizendo assim, que a oportunidade deste estudo, desta sala virtual que o Sebastião Martins nos oferta às sextas-feiras, é uma oportunidade sublime, porque neste momento nós estamos mergulhando nos ensinos espíritas e, antes que nós desenvolvamos as nossas ideias, tomando alguns cuidados. Às vezes nós nos envolvemos com este ensinamento de fora. Isso não quer dizer que nós não devemos estudar, não. Ao contrário, devemos estudar muito e aprender bastante. Mas quem sabe, ou seja, aquele que adquire o conhecimento, é alguém que pode muito. Mas quem ama, pode muito mais. Mas pode muito mais. Então, neste momento, estudando essa parábola da semente, ou a parábola do semeador, nós estamos colocando numa condição de podermos, isso é para cada um de nós, cada um que está comigo agora, está me ouvindo e me assistindo, neste instante se coloca da seguinte forma: estamos num exercício maravilhoso, transferindo ou buscando transferir, pode ser apenas uma tentativa, mas estamos buscando transferir do nosso cérebro ensinamentos para o nosso coração. Talvez esta seja uma das tarefas mais difíceis para a alma humana, a transferência do conhecimento para o coração, para que nós experimentemos esses conhecimentos dentro de um processo com os sentimentos. Então, repetindo aqui, quem sabe pode muito, mas quem ama pode muito mais. E esta transferência, ela nos interessa sobremodo. A parábola da semente do semeador, ela diz assim: eis que o semeador saiu a semear. Prestem atenção. Não está escrito assim, eis que um semeador saiu a semear. Está dizendo assim, eis que o semeador saiu a semear. O que é semear? Que ação é esta? Semear. O que é uma semeadura? É claro que nós conhecemos isso, mas não custa nada repetir aqui. Semear é uma tarefa, é uma atitude, é uma ação de alguém que pega algumas sementes e coloca essas sementes no solo. Qual é o objetivo para que alguém faça isso? Colocar semente no solo. Claro, o objetivo é o desejo e os cuidados para que esta semente possa nascer e possa produzir, de acordo com a semente que foi colocada, possa dar a produção correspondente à semente. Então, eis que o semeador saiu a semear. Então, nós já sabemos o que é semear. É colocar uma semente, ou colocar sementes no solo. Por que Jesus não diz um semeador? E ele diz o semeador. Porque Jesus está falando para aquela multidão e está falando para o futuro. Está falando para as gerações que viriam e para a nossa geração atual. E ainda continuará valendo isso para o futuro. Então, ele está dizendo assim, eis que o semeador saiu a semear. Aí nós poderíamos, para compreendermos isso, fazer uma pergunta simples. Que semeador é este? Qual é o semeador que Jesus se refere quando diz assim, eis que o semeador saiu a semear? Em alguns momentos, em algumas interpretações, nós poderíamos imaginar assim, semeador é aquele que está à frente de um grupo religioso, especificamente no campo religioso. Nós hoje já dissemos que no tripé ciência, filosofia e religião, nós estamos estudando esta parábola também sob o aspecto religioso. Mas aqui é a utilização, é o emprego da fé raciocinada. Então, poderia ser no aspecto religioso.
Quem é o semeador? O semeador pode ser uma liderança religiosa, pode ser um pastor evangélico à frente do seu grupo, pode ser um padre, um pároco à frente do seu grupo, pode ser um dirigente espírita, um expositor espírita à frente do seu grupo, fazendo alguns comentários. Esses são só 3 aspectos citados, mas pode ser um monte de outras coisas. Na verdade, o que Jesus está, neste momento, e o Mateus registra isso muito bem, eis que o semeador saiu a semear, Jesus está dizendo assim, ei, o semeador que eu estou me referindo aqui não é nenhum desses citados aí, não. O semeador que eu estou me referindo é a alma humana. Qualquer um de nós, qualquer alma humana, ela vive semeando. Isso é importantíssimo e é maravilhoso. Porque Jesus, quando ensina que o semeador saiu a semear, ele está dizendo assim, que a alma humana, quando ela começa a pensar, ela já está semeando. Quando ela toma atitudes e ela pratica ações, ela está semeando. Então, Jesus diz assim, que Jesus diz e o Mateus escreve, eis que o semeador saiu a semear. Ele está dizendo assim, todas as vezes que uma alma humana está agindo, está pensando, ela está semeando. Isso é interessante. Porque a alma humana, e dentro da analogia, e dentro da expressão parábola, que é a ferramenta que Jesus está utilizando para que nós compreendamos, a alma humana, ao semear, claro, que está colocando a expressão semear e colocar semente no solo. Ela está colocando na sua vida as sementes daquele momento. Qual é o objetivo da semeadura? Nós já dissemos, colocar uma semente no solo significa que aquela semente deverá, no momento oportuno, se bem cuidada, se bem semeada, se oportunamente regada, ela deverá produzir. Então, atenção, meus irmãos. Em todas as nossas ações, em todos os nossos pensamentos, em todas as nossas atitudes, nós estamos semeando. E esta semeadura, isso é que é mais importante ainda, vai reverberar vida afora. E ela vai produzir seus efeitos das mais variadas maneiras. Ela produz os efeitos que estão vinculados à ação da semeadura, a qualidade da semeadura, daqui a um pouquinho nós vamos estudar sobre isso, e também ela vai reverberar, ela vai produzir esses efeitos para terceiros. Embora neste estudo de hoje, nós não estamos aqui objetivando este aspecto dos resultados alcançando terceiros, mas alcança. Alcança por quê? Ora, imaginemos agora, nós vamos pegar um punhado de arroz com casca e colocar no solo. É uma semeadura. O que vai ocorrer se essa semente for bem cuidada, se ela for regada, se ela for adubada? Vai produzir pés de arroz. A ação da produção, do nascimento e da produção do arroz é uma ação maravilhosa de quem semeou. Mesmo que naquele momento da semeadura o objetivo tenha sido só de produzir arroz para o seu consumo, já é um aspecto positivo. Mas a semeadura pode alcançar terceiros, ou seja, aquela produção pode alcançar, beneficiar e auxiliar terceiros. Isso é interessante? Vamos colocar interesse nisso. Então, semear é uma atitude da alma humana. Eis que o semeador saiu a semear. Eis que a alma humana sai a semear em todos os momentos das nossas vidas. E quando estamos falando assim, não estamos falando da alma humana encarnada, não. Estamos falando da alma humana, da essência que é eterna. Como Jesus é a fonte de luz do planeta Terra, como Jesus é a fonte de luz de cada um de nós, das nossas almas, e nós nos beneficiamos dos seus ensinamentos diariamente, ele está dizendo assim, semeador, você há que ter os maiores cuidados
na semeadura, porque esta semeadura ela vai produzir resultados que alcance a sua vida e alcance a vida de outrem. O que é semear? Semear, de novo, semear é colocar a semente no solo. O que Jesus está falando para o semeador? Eis que o semeador saiu a semear. Jesus está dizendo assim: você vai, com as suas ações, com seus pensamentos, com a sua vida, reverberar na vida do universo e, especialmente para nós, na vida do planeta Terra. Então, imaginemos um aspecto interessante. Num exemplo, bom, eu sou o semeador e estou semeando, ou seja, a semente que eu tenho nas mãos e que vou colocar no solo para produzir é a semente do ódio. É do ódio. É uma semeadura negativa. Esta semeadura vai reverberar, vai produzir consequências? Claro que sim. Eu não vou apenas, no momento da semeadura do ódio, manifestar o sentimento de ódio pessoal. Eu manifesto um sentimento de ódio normalmente direcionado a outrem. Então, eu vou colher, com a minha semeadura, o resultado da semente do ódio. Não é um resultado aconselhável, não é um resultado positivo e não é um resultado que nós desejemos num plantio dessa natureza, nem realizá-lo. Mas este ódio, ou seja, o resultado deste plantio, vai alcançar outrem. Também, dependendo de quem seja, aliás, de qualquer maneira, com grandes responsabilidades para o semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Então, o semeador não está isento de responsabilidade, não. Mas se for alguém já fragilizado, o resultado deste ódio será enorme. Será um desastre na vida de outrem. E reverberando também para o semeador. Imaginemos que eu tenha nas minhas mãos semente de paz. E eu vou semear essas sementes. Eu vou colocar no solo. O solo aqui é no sentido figurado. Eu vou colocar na vida. Eu vou fazer com que estas sementes, a semente da paz, possa produzir paz. Porque é impossível que a semente produza aquilo que não é do seu objetivo. Ela sempre irá produzir. O resultado da semeadura será sempre o resultado da semente. Se a semente é de ódio, o resultado será o ódio. Se a semente é da paz, o resultado será a paz. Então, imaginemos, eu coloquei no solo da vida a semente da paz. Esta semente, ela vai produzir paz. Esta produção, o resultado deste plantio, é um resultado altamente positivo, porque ele vai me beneficiar, ou seja, como semeador. Ele vai me beneficiar como semeador e também irá beneficiar outros companheiros que estão na vida conosco. Nós não somos sozinhos, nós vivemos em comunidades, nós estamos sempre interligados. Então, a semente da paz vai produzir paz. Este resultado, ele é extraordinário para quem está fazendo a semeadura e para quem é o objetivo da paz. Então, lá na parábola que nós estamos estudando, está dizendo assim, que eis que o semeador saiu a semear. No primeiro momento, ele põe a semente na margem da estrada. Isso significa o seguinte, o semeador não foi cuidadoso, ele foi relapso. Ele nem se preocupou em tampar a semente com terra. Ele foi lá na beira da estrada e espalhou algumas sementes.
Qual será o resultado deste plantio? A própria parábola, Jesus mostra na parábola o resultado. Ele diz assim: ora, se a semente ficou exposta na margem da estrada, os pássaros que por ali estavam passando foram lá e comeram a semente. Este plantio, ou seja, a colocação desta semente, colocação na beira da estrada, foi um plantio positivo? Não, não foi. Ele foi relapso. Na nossa vida, às vezes nos comportamos assim, por equívoco, por descuidos, de forma relapsa. E as sementes das nossas ações, as sementes do nosso cérebro, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e hoje já dissemos isso aqui, o que nós estamos fazendo neste momento é tomando Jesus como a nossa luz, como a luz da alma humana, como a luz do planeta Terra. E tendo esta luz para nos auxiliar na aprendizagem da parábola, para que nós consigamos transferir do nosso cérebro para o nosso coração estes conhecimentos. E transferindo para o coração, nós teremos mais facilidades como semeador, sem dúvida nenhuma. E como nós estamos utilizando o tripé ciência, filosofia e religião para este estudo, e principalmente o aspecto religioso, nós estamos fazendo o exercício da fé. Então, repetindo aqui, no primeiro plantio da parábola, Jesus diz assim, e o Mateus anotou, que o semeador saiu a semear de forma descuidada, de forma relapsa, de forma invigilante, ele foi lá e jogou a semente na beira da estrada, sem tomar nenhum cuidado. Bem, esta semente, ela não foi aproveitada, não. Então, na nossa análise, quando nós estamos transferindo este conhecimento para o nosso coração, para que a nossa alma possa utilizá-la, qual é a conclusão que chegamos? A conclusão que chegamos é a seguinte: não foi só uma invigilância, não foi só um descuido. Nós violentamos leis naturais de Deus, que é principalmente uma delas que violentamos aí, o tempo. Fomos relapsos com o tempo. Fizemos um plantio, lançamos mão do tempo, incomodamos os outros, incomodamos muitas ações, muitos corações, mas cujo objetivo do plantio não foi alcançado porque não fomos cuidadosos com o nosso plantio. Isso reverbera nas nossas vidas e reverbera nas vidas dos nossos irmãos. Jesus, na parábola, na mesma parábola, ele diz assim: eis que o semeador saiu para semear. Aí ele diz assim: neste momento da semeadura, o semeador, ele deixou a semente, colocou a semente em cima de pedras, e cujas pedras, elas não tinham muita terra. A terra que estava ali era pouquinha, era uma cova rasa. Ora, essa semente, ela conseguiu nascer? Conseguiu. Mas ela nasceu sem raiz, ela nasceu sem estrutura, ela não tinha robustez para continuar. E o primeiro sol mais forte que veio, queimou a planta, sem resultados positivos. Como nós estamos transferindo esses conhecimentos para o coração, nós vamos assimilar estes conhecimentos para entender. Ora, se esta semente colocada na pedra, ela foi colocada ali porque nós não tínhamos conhecimento como semeador de como agir, não, conhecimento nós temos. Apenas este conhecimento estava só no cérebro, ele não estava no coração. E no momento que nós passamos para o coração, nós temos mais facilidades para raciocinar com os sentimentos. Não é só o conhecimento. Repetindo o que já dissemos hoje. Quem sabe, pode muito. Quem ama, pode muito mais. Então, no momento que a semente foi colocada em cima das pedras e ela nasceu, ela não ficou sem nascer, não, mas ela não teve robustez, veio o sol e queimou. Então, se queimou, o resultado do plantio, no mínimo, quando estamos analisando o tempo abençoado que nos é concedido a todos nós,
Nós não podemos sequer nos dar ao luxo de perder em nossas vidas uma fração de segundos. Uma fração de segundos. E no momento que nós estamos ocupando o nosso tempo com uma semeadura, estamos fazendo um plantio de forma relapsa, fomos lá e colocamos em cima das pedras com pouca terra e não houve resultado porque o sol queimou a planta, nós estamos, no mínimo, repetindo aqui, no mínimo, nós estamos violentando uma das leis sagradas de Deus para com cada um de nós. Estamos sendo relapso com o tempo. Mas Jesus continua na parábola, e quando ele está explicando ali, sentado perante a multidão, ele está dizendo para a eternidade. Ele está dizendo que num determinado instante, o semeador saiu para semear, e aí ele foi cuidadoso. Ele colocou a semente no solo fértil. Ele colocou a semente, ele furou a cova para colocar a semente de acordo com as regras da técnica de um bom plantio. E qual foi o resultado? O resultado é que a produção foi ótima, maravilhosa. Uma produção que reverbera para o semeador e uma produção que reverbera para aqueles que também vão receber o benefício da produção daquela semeadura. Isso é simplesmente extraordinário quando nós estamos fazendo estes estudos e nos envolvendo com o ensinamento de Jesus sobre a semeadura. Poderíamos imaginar, nas interpretações que fazemos sobre a parábola da semente ou a parábola do semeador, o seguinte: mas o mesmo semeador, ou seja, a mesma alma humana, pode, no decorrer da sua vida, fazer semeaduras já de imediato, diretamente, lá no solo fértil? Ou ela, a alma humana, terá que passar por fases de plantio? Ou seja, a semeadura, ela requer que o semeador possa, no primeiro momento, utilizar-se da condição de relapso, de descuidado, de equivocado. No segundo instante, ele possa colocar essa semente num plantio também equivocado, ou seja, em cima das pedras. No outro momento, ele coloca no meio dos espinheiros, para que os espinheiros possam sufocar o plantio. E no outro momento, ele coloca no solo fértil. A nossa pergunta é esta, porque se o semeador é a alma humana, nós poderíamos imaginar assim: então o semeador, ou seja, a alma humana, ela terá que passar por estas fases de aprendizado? O aprendizado, estamos acabando de dizer, nós temos um cérebro, todos nós. Quando nós falamos de cérebro, na verdade, nós estamos falando da própria alma humana, que tem um arquivo e que, desde que todos nós dominamos o livre-arbítrio, nós já alcançamos aí mais ou menos uns 40 mil anos. Então, a nossa alma é experiente. Nós podemos escolher. Atenção, meus irmãos. Nós podemos escolher o modelo de semeadura que desejamos fazer e o momento que nós desejamos fazer, realizar esta semente. Se não me convém, em momento algum, na existência, semear rancor, semear discórdia, a decisão é do semeador. A decisão não é de ninguém mais, senão do semeador. A decisão é da alma humana. É da alma humana que está, naquele momento, tendo a opção de ter nas suas mãos semente para colocar no solo. E, às vezes, nós estamos com a semente da discórdia na mão e, cuidadosamente, demoradamente, vamos lá e já semeamos esta semente no solo fértil. Ora, se colocamos a semente da discórdia no solo fértil, o resultado é que a discórdia que virá da semeadura será uma discórdia robusta, e cuja robustez irá ocasionar os danos
Isso é que nós chamamos de reverberar. Irá ocasionar os danos para o semeador, os danos da discórdia, e irá também alcançar muitos daqueles que estão conosco na experiência. Então, a escolha, a opção do momento da semeadura, a escolha, a opção da semeadura que faremos, de quando faremos, é nossa. Isto significa, já encerrando a nossa conversa, o nosso estudo, e nessa tentativa de permitir que o cérebro ceda, o cérebro não cede facilmente, não. Ele é resistente. Nós dissemos que nele estão arquivos de mais de 40 mil anos. Então, quando nós estamos aqui fazendo essa tentativa de transferir conhecimento para o coração, é uma tentativa forte, que devemos insistir nela com muita veemência, porque, do contrário, o cérebro resiste. E na parábola do semeador, nós estamos dizendo para nós mesmos, olha, eu já me senti muito poderoso porque tenho muito conhecimento, mas agora eu estou transferindo este conhecimento para o meu coração e no meu coração eu poderei de forma diferenciada. Eu poderei servir com o resultado da semeadura sempre de forma positiva, sempre na escolha positiva, sempre de maneira que o resultado seja conveniente, porque a opção é minha. Eu tenho uma escolha para fazer a semeadura e colocar a semente no solo, escolhendo que tipo de semente eu quero. Então, se eu posso fazer isso, com o sentimento no coração, sem dúvida nenhuma, em todos os momentos, a escolha será a melhor. Será a escolha da paz, será a escolha da concórdia, e o resultado do plantio, a colheita, será bastante vitoriosa. Muita paz para todos, muito obrigado pela paciência. Com você, Frederico. Muito obrigado, Elvésio. Elvésio, como sempre, dando show aí, né? Diz que a gente não pode elogiar assim, não, mas o Elvésio não está sempre... sempre... Não faça isso comigo, eu fico vermelho. Sempre trazendo grandes esclarecimentos aí para nós do Evangelho, né? De uma forma tranquila e clara e de bastante entendimento. Quem quiser fazer alguma pergunta ainda, nós temos ali algumas pessoas no direto do YouTube e também aqui pelo Zoom. Aqui no Zoom nós temos uma pergunta, Elvésio, do Rubinho. Ele pergunta assim: a lei da semeadura anda, obviamente, de mão dadas com a colheita, onde o aprendizado faz parte da nossa evolução? Rubinho, um abraço para você. Sem dúvida nenhuma, nós dissemos isso. Não tem como colocar na mão semente para realizar a semeadura de um determinado sentimento. Exemplo, eu vou colocar na minha mão a semeadura do rancor. Não tem como este rancor, lá na frente, mesmo colocado no solo fértil, produzir paz. Ele vai produzir o rancor com o vigor que o solo vai dar a ele. Essa é a nossa responsabilidade. Esta é a perfeição de Deus. Isso faz parte, sim, do nosso processo evolutivo, da nossa compreensão. A Alessandra está perguntando o seguinte: o que dizer dos políticos? Elvésio, agora, ó. O que dizer dos políticos que estão semeando esses sentimentos de indiferença? Não há como, Alessandro, um abraço para você, não há como transformar a colheita que está sendo realizada com a liberdade de escolha que cada um de nós possui, não há como transformar esta semeadura, que não é das mais positivas, num resultado que seja positivo. A não ser, claro e evidente, para cada um de nós, como processo de aprendizado. Mas como o resultado da semente será sempre o resultado daquilo que se colocou no solo. Se é irresponsabilidade, o resultado que virá é o da irresponsabilidade. Não temos mais nenhuma pergunta. Você quer fazer alguma consideração final? Quero. Eu quero, neste momento maravilhoso, perante todos aqueles que estão tendo a paciência deste contato, de dividir comigo aqui e com o Centro Espírita Sebastião Mártir, quando eu estou aqui no Lar dos Velhinhos Maria Madalena, dividir esses minutos, esse momento,
eu quero me curvar perante cada um para me manifestar numa gratidão profunda da minha alma por essa tolerância. Que Deus continue nos abençoando sempre. Obrigado.